Aí, deu certo. Oiê, Tudo e bem? aí? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Tá Vamos dar um bom. tempinho aí para o pessoal, né, conseguir Tá, chegar para não perder muita coisa, né? beleza. E E a aí, boneca? João, Hollywood, tá dormindo? Dormiu agora, botei pra dormir. Não, Maria tá lá em casa. Tá lá em casa nada, tá com a minha sogra. É? Senão a gente não consegue trabalhar, né? Gente, essa aula precisa voltar. Por favor, já deu, já cansei. Não quero Já deu. essas férias fora de hora. Não, Não é verdade? Ô, não Pri, me gusta vou... mais. nem a mim, meu Deus. Ó, vou começar a introduzir aqui um pouquinho do assunto, né? Só pro pessoal Beleza. se identificar aí. Hoje a gente vai falar sobre toxina botulínica, né? Isso. Creio que tem muito profissional aí, colega de área, né, da saúde, mas também tem muito cliente aqui, né, que Uhum, pode ter bastante dúvida. tá. Então, a toxina nada mais é que o famoso Botox, que o Botox é uma marca, né? Então, nós profissionais usamos sempre o termo toxina botulínica, mas ele ficou aí popularmente conhecido como Botox. E tem muita gente que acha que o Botox é só para uso na estética, né? E quando não, ele é muito utilizado também na área médica. E, inclusive, Muito. ele começou na área médica, né? Aham, Não foi o contrário. O uso dele na exatamente. estética, o uso dele na Foi sem estética querer. foi sem querer e veio muito Foi sem depois, querer. Aham. né? Você quer se apresentar primeiro, né, para todo mundo te conhecer? Tá bom. Meu nome é Priscila, então, para quem não me conhece aqui ainda, acho que quem tá aqui é conhecido. Eu sou médica neurologista, sou especialista em dor, né? Trabalho hoje em dia basicamente com casos de dores de cabeça, né? Com cefaleias. Oi, Bia, boa tarde. A Bia é minha paciente, ó, tá aí. É, E a Andressa me convidou para falar dessa parte médica aí da toxina botulínica, justamente porque é uma coisa que eu faço muito, né? Desde a minha residência em dor, eu lembro que na época, quando eu fiz residência, Andressa, eu era a única do meu ano. Não tinha mais ninguém fazendo residência de dor naquele ano. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com toxina o ano inteiro sozinha, assim. Todos os pacientes do HC que vinham para tratar enxaqueca passaram por mim, né? Passaram pela minha Foi mão. para você. Então Legal. eu acabei pegando uma experiência muito legal da toxina para dor, né, especificamente. E eu lembro Sim. que há um tempo atrás, eu acho que até tem post no meu perfil sobre isso, mas eu lembro que há um tempo atrás a toxina saiu na capa de uma revista americana, meio que comparando, assim, falou assim, a toxina, que é o medicamento das mil e uma utilidades, vamos dizer assim, né? Não era Sim, exatamente esse sim. termo que eles usavam, mas falando das múltiplas possibilidades de tratamento com toxina, né? Desde a área estética até na neuro, tem inúmeras doenças que a gente usa toxina. Urologistas usam toxina para tratar bexiga hiperativa, então é muito legal Ginecologia. assim e cada vez mais se descobrindo outros usos, né? Ainda é um medicamento que é estudado até hoje. Legal. A gente vai falar rapidinho, assim, bem rapidinho mesmo, sobre a história, né, da toxina, que eu acho que é uma curiosidade legal. Uhum, Que, como eu falei, que ela foi descoberta primeiramente na área médica, né? Quem começou a usar a toxina na área médica foi um oftalmologista que começou a tratar os pacientes de estrabismo, né? Que é uhum, uma hiperfunção aí do músculo óptico, né? uhum. E ele percebeu Um desvio, né? que o uso da toxina bloqueava esse músculo e, consequentemente, depois de alguns anos, os oftalmologistas que usavam isso perceberam que os pacientes em tratamento tinham uma melhora nas rugas ao redor dos olhos, né? Inclusive, foi uma Famoso pé de galinha. oftalmologista. Exato. Foi uma oftalmologista canadense que já fazia esse tratamento e ela tinha um marido que era dermatologista e ela comentou essa observação que ela fez com o marido dela, que era dermato,
e ele começou aí a empregar a toxina para fins estéticos. Legal. A primeira descoberta assim, para o estrabismo foi na década de 60, de 1960, mas o uso estético na área dermatológica veio na década de 90 só, isso é 30 anos depois. Então Uhum. teve muito estudo em cima disso, né? Até porque a toxina provém de uma bactéria bem perigosa, né? Que causa o botulismo. Sim. Então, aquela frase que é bem famosa, né? Que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, É a realmente, dose. né? E o FDA, que é o órgão americano que aprova os medicamentos todos, só liberou Uhum. o uso da toxina para estética em 2002. Uhum. Você vê que Então, não é esse uma coisa ano, tão, não é uma coisa tão então, antiga assim, né? Hoje é tão normal, exato, né? Mas né, é relativamente recente, né? recente. Ela está aí completando a sua maioridade esse ano, né? São 18 anos Verdade. aí como estética mesmo. Para quem não sabe, eu tenho. Meu TCC foi de toxina botulínica na Você me pós. falou, achei muito legal. E eu fiz um curso nos Estados Unidos com um médico cirurgião plástico que é uma das referências no uso da toxina, que ele mora Legal. nos Estados Unidos há muitos anos, que é o Dr. Alex. Uhum. E ele é assim um monstro da toxina e, nossa, me ensinou muitas coisas. Só que eu recebo muito cliente aqui na clínica que tem às vezes tem um pouco de receio, né? Fala, nossa, mas será que eu Uhum. vou ficar muito travada? Como que isso vai acontecer? Como que é? Uhum. Então, eu vou passar rapidamente como a toxina age na minha área estética e depois eu Uhum. vou passar a bola para você e falar como você usa ela aí nos seus tratamentos de dor, Tá, tá tá? bom. É, uma coisa assim que, só completando isso que você estava falando, é porque no começo realmente, né, acho que o pessoal não tinha muita noção da mão, da dose, né? E a gente lembra mesmo daqueles casos que ficavam meio exagerados, mas hoje em dia Assim, mudou muito, né, Andressa? Mudou, assim, do ponto de vista estético, a toxina faz maravilhas aí hoje em dia. mudou a técnica, mudou diluição, mudou Sim, dosagem. Nossa, protocolo, né? mudou muito protocolos, Uhum, enfim. tá. E na estética, não só na estética, né? Num resumo, assim, para quem é paciente aí, para quem é leigo mesmo entender, o que a toxina faz? Ela quebra a ponte do neurotransmissor na placa motora, né, do músculo, que Uhum, envia esse sinal de contração uhum, muscular. Então, no caso da face, todos os nervos da face, eles são intimamente ligados à pele. Eles têm o que a gente chama de inserção dérmica. Então, a gente uhum. bloqueando essa função aí motora, é que meu botox tá começando a sair agora, eu não vou conseguir fazer tanto movimento. Mas quando você contrai o músculo, a pele enruga junto. E Uhum, quando a gente bloqueia o músculo, a gente não tem mais esse movimento de sanfona, né, que causa essas dobras. E essas dobras, ao longo dos anos, elas vão formando os vincos, que aí mesmo quando você está estático, sem fazer expressão nenhuma, é onde aparece, onde vai ficar marcado as ruguinhas. uhum, Então, num resumo, gente, bem geral mesmo, é assim que a toxina age. Então, a gente aplica a toxina principalmente no frontal, ao redor dos olhos, para tirar o pé de galinha, né? Gente, o pé de galinha, a extensão dérmica é muito superficial. Então, acontece muito da pessoa ou exagerar na dose, que aí pode dar uma pitose, né? Ou pode dar ou pode não dar efeito nenhum, porque às vezes a pessoa aplica muito profundo, tipo, atravessa. Então, tem muito disso, de protocolo mesmo, né? De aplicação, de uhum, mão, enfim. sim. E E de quem no tá seu fazendo caso, também ter um senso estético legal, né, Andressa? Porque não é só assim você saber o protocolo, mas é você avaliar individualmente aquele paciente mesmo e ver a necessidade dele. E às vezes o paciente vai com uma ideia e você olhando fala assim, não, para você talvez seja melhor tal coisa, né? Então,
É, o que Realmente já vai... aconteceu. É Sim, assim, eu falo que todo mundo vai querer o Botox uma hora da vida. Quanto antes a gente começa, para melhor. prevenção, né, de rugas, melhor. Não que você vai começar a aplicar Botox com 13 anos de idade, não. Mas ali a partir dos 25, 27, a gente já começa a fazer algumas doses de prevenção. Uhum, Isso é, a gente não vai precisar, é diferente de uma pessoa de 60 anos me procurar, que já tem muita marca de expressão, que já tem um sim. fotoenvelhecimento avançado, né? Eu vou precisar de uma dose muito maior. Então, Uhum. quanto antes você começa, melhor. Porém, não é todo mundo que chega aqui já querendo o. Eu vou falar o Botox, tá, Pri? Porque é onde todo mundo Sim, entende sim, melhor. que todo mundo conhece. Não é todo mundo que chega aqui já direto querendo Botox, que eu já vou aplicar o Botox primeiro. Às vezes a pessoa tem Uhum. que tratar a pele antes, enfim, isso vai ser aí um pouco mais pra frente. Sim. Mas no resumo da ópera, é assim que a gente trabalha com o Botox na estética, bloqueando o músculo para tirar essa inserção dérmica Uhum. e impedir a formação de rugas, tanto na testa quanto nos olhos. No platisma, que é um músculo aqui no pescoço, é o maior músculo aqui da face, né, do pescoço e face, que Uhum. tem uma ação absurda no nosso processo de envelhecimento, porque ele tem um efeito depressor muito grande, então ele é o que puxa a nossa face para baixo, que dá aquele aspecto, né, derretido, principalmente Caído. aqui. Então a gente usa muito ele em platisma para tratar, né, chama pescoço de Nefertiti, não sei se você já ouviu falar nesse termo Não, estético. não conhecia esse termo, não. Para Que tratar legal. ruga, para tratar até a queda aqui, melhora o contorno de mandíbula. Então o Botox ele não é só na testa e no Aham. olho. A gente usa ele no lábio, tem muita gente que tem receio de usar no lábio, eu entendo, porque tem que ter uma cautela grande para aplicar no Uhum. lábio para não dar nem pitose, nem para a pessoa perder o movimento mesmo, né, do orbicular da boca. Aham. Mas é assim, gente, são pouquíssimas doses por ponta, a gente avalia. Claro que cada necessidade aí é individual mesmo, mas no Sim. resumo é isso. E você aí Sim. no tratamento de dor, como que é o seu uso da toxina para as suas dores? Eu acho interessante falar assim, que os pacientes sempre me perguntam, assim, mas se eu fizer para estética, vai melhorar minha dor de cabeça? E é uma coisa que eu respondo, olha, pode ser que melhore? Pode ser que melhore. Mas muda completamente o protocolo para dor de cabeça, para enxaqueca crônica especificamente, não é nem todo tipo de dor de cabeça que se beneficia do Botox, não. É mais a enxaqueca crônica. Por quê? Muda ponto de aplicação, a dose que a gente usa para enxaqueca é muito alta mesmo. Então, os pontos, né? Além de pegar a região frontal, região das têmporas aqui, tem pontos atrás do crânio, tem ponto em pescoço, tem ponto em ombro. E os pacientes acham sempre, né, que tem a ver com essa questão de paralisia muscular. Ah, minha dor é tensional, então eu vou paralisar o músculo e aí eu vou parar de ter dor de cabeça. Não é nada disso, tá? Absolutamente nada disso. E essa é a mágica do Botox que eu falo. Porque conforme foram tendo os estudos, foi se descobrindo que o Botox, além de ter toda essa ação no músculo que você falou, ele penetra na terminação nervosa. E aí ele É, vai caminhando pela terminação nervosa e ele chega lá atrás, vamos colocar assim, na raiz do nervo, né? De uma maneira bem grosseira. Ele chega lá na é. raiz do nervo. E aí, quando ele chega lá, ele impede a liberação de algumas substâncias relacionadas à dor. E isso é o que traz a melhora. Então, os pacientes com enxaqueca começam a perceber, primeiro, que as crises vão espaçando mais, aí depois elas vão ficando menos intensas. Depois, quando elas vêm, elas melhoram mais rápido. Então, é um processo gradual. E a cada aplicação, isso melhora um pouquinho mais, né? A gente fala que é um efeito em escada, né? Então, você aplica uma primeira vez, melhora um pouquinho ali, 40%, 50%. Faz uma segunda aplicação, melhora um pouquinho mais. Cada 3 meses, a gente indica fazer para dor. Eu sei que para estética eu acho que é um tempo um pouquinho maior, né? Que vocês fazem, A né? gente espera no mínimo 3 meses. No mínimo No três mínimo meses. 3, né? Mas, claro, Aham. porque são vários fatores que. A gente fala 3 meses a grosso modo, né? Sim. Porque são vários fatores que interferem na duração
Uhum. do efeito da toxina. Paciente que é muito expressivo, geralmente dura menos, né, Andressa? Exato. Que a gente chama hipercinético. Por quê, gente? O nosso músculo, ele tem memória. E Uhum. quando você quebra um neurotransmissor, tem evidências científicas de novas ramificações neurológicas sendo formadas. Então, é um indício que o tecido tenta se regenerar. Por que a gente explica que o efeito da toxina ao longo dos anos, ele é cumulativo? Porque você nasce com uma quantidade X de neurotransmissores e eles são produzidos frequentemente. Só que a Uhum. partir do momento que você começa a quebrar esses neurotransmissores, né, essas ligações, eles se regeneram, mas não na quantidade original. Então, por Sim. isso a gente fala do Botox como efeito preventivo, porque você começa a bloquear esse músculo aos poucos. Você não precisa de uma dose de ataque, nem nada disso. Mas você Uhum. começa a ter um efeito gradual. Então, pessoa que é muito hipercinética, que tem uma força muscular muito grande, vale ressaltar Uhum. também que nós não somos simétricos, então a gente tem sempre um lado que é muito mais forte que o outro. Isso a gente vai Sim. ajustando ao longo do tempo para a gente perceber o quanto de unidade que a gente colocou naquele lado foi suficiente para paralisar ou não. Tá. Então, tem assim, N Variáveis, né? fatores variáveis que vão interferir. Então, a gente fala no intervalo mínimo de 3 meses, porque num estudo geral, foi o tempo que a gente observou que as placas conseguem se regenerar de uma certa forma. Por exemplo, Uhum. o meu Botox eu coloquei no começo de janeiro desse ano. Tá. No meu caso foi a marca Botox mesmo, mas a marca Uhum. é pouco, em alguns casos ela é pouco importante, assim, Uhum. numa forma geral. Ó, eu já tô em maio. Uhum. Então eu Tá super precisaria bem ainda. reaplicar? Uhum. Não. Só que eu tenho paciente que eu reaplico, dá 2 meses, a pessoa tá praticamente Sim. quase zerada. Uhum. Atividade física intensa, ajuda, né, o efeito a passar mais rápido. Quem se expõe muito E ao sol uma, também ou não tem a ver, não? Isso é uma coisa que eu sempre tive dúvida. sol, É, o sol ele vai acabar vindo na mesma ideia da atividade física. Que é é, uma coisa que imaginei isso. ninguém presta atenção. Por quê? Quando você Uhum. faz muita atividade física, ou quando você está muito exposto ao sol, por mais que você use óculos de sol, você está sempre. É que eu não vou conseguir fazer. Mas você está sempre Forçando. forçando. Queimar é muito Uhum. forte, faz muita careta. É, Então, por mais que você verdade. tenha a toxina ali agindo, você está fazendo uma força contrária, você está num cabo de guerra, porque você está estimulando o seu músculo a funcionar de novo. A voltar, né? Por mais que você não esteja malhando aquele músculo, Conseguindo, né? você está fazendo expressão facial, porque Verdade. ninguém levanta um peso na academia plena, né? Com aquela cara de egípcia. Se Não, tiver você muito vai pleno é fazer porque não tá careta, você vai fazer pesado. cara de força. Exatamente. Né? Então, no sol, eu tive já clientes que vieram falar, nossa, eu tenho problema de visão, né, miopia, enfim. E eu não consigo usar óculos escuro com grau, porque senão eu vou perder todos os meus. Aí, quando eu uso óculos sem grau, eu fico, né, forçando, 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 isso me dá muita dor. Então, a gente acaba Forçando. bloqueando os músculos e melhora um pouco dessa dor. Aí, realmente, é a dor de forçar, né, como um todo. Uhum. Uhum. Mas é nessa linha de pensamento aí. A Os, exposição em si não altera muito. não altera tanto, né? É, os meus pacientes com enxaqueca, isso é engraçado você ter falado isso, porque geralmente quem tem enxaqueca é muito fotossensível, né? Então tem Eu essa sou enxaquecose e eu intolerância à tenho. Exatamente. Então, você sabe bem, né? Intolerância à claridade, geralmente não suporta mesmo sair no sol Não. sem óculos de sol. E eles me perguntam muito, né? Falam, mas e se eu aplicar o Botox para enxaqueca, vai me ajudar do ponto de vista estético? Então, o contrário também é verdadeiro, né? Assim como para estética, É. pode ser que ajude para enxaqueca, mas não é garantido. Também, você fazer para enxaqueca vai ter um efeito estético, obviamente. Você aplica aqui no frontal e você paralisa No essa frontal. musculatura, então, né, tem dificuldade para enrugar a testa, mas não é essa a finalidade. Então, a gente sempre É. preza muito por tentar manter a
Não vai Pri, ter tá essa questão travada a do sua... olho. Opa, Oi, voltou ou agora não? você voltou. Agora voltou. Travou, voltou. Que eu tava falando, então, pode ser que tenha um efeito parcialmente estético quando você aplica para enxaqueca, mas esse não é o objetivo. Então, tem detalhes, tem pormenores ali estéticos que realmente só quando você aplica para essa finalidade é que você vai conseguir resolver o problema do paciente, né? São objetivos Tem os pontos diferentes. também, né? Porque, por exemplo, eu sinto muito, quando a minha crise de enxaqueca vem, eu sinto Uhum. muita dor na parte posterior, realmente de trapézio, pescoço, né? Na parte Sim. cervical e na têmpora. Uhum. Que é As o que o dores são protocolo contempla. É o que o protocolo da exato, enxaqueca contempla, né? é. Esses Mas em pontos caso aí. que quem tem outro tipo de cefaleia, né? Que você fala que não existe dor Uhum. de cabeça normal e não existe isso, Não existe. são outros pontos. Por exemplo, esses clientes que têm essa fotossensibilidade nem sempre são enxaquecosos, mas por ter esse problema de visão e ficar sempre forçando, acaba dando Uhum. uma dor de cabeça por outros fatores. Sim. Então, o diagnóstico aí, ele é fundamental, tanto para a gente na estética, então a gente tem que entender um pouquinho de tudo para conseguir diagnosticar e falar, ó, eu vou conseguir te tratar aqui, ou não, vai procurar um neurologista, vai procurar o seu oftalmo, né, que seja, Uhum. pra gente caminhar junto aí, né? Falar a mesma língua. Sim. Exatamente. E não adianta querer, como se diz, né? Cobrir um santo para descobrir outro, né? Às vezes o paciente. Já recebi pacientes falando assim: eu vim porque eu quero fazer para dor de cabeça, porque para estética eu não tenho coragem, mas se for para dor de cabeça eu faço. Não é. Assim, não tem nada a ver, gente. Primeiro que se você não tiver o diagnóstico de enxaqueca crônica, você não tem indicação, né, de fazer. E segundo, como eu falei, são protocolos muito diferentes, assim. A gente que trabalha com isso, a gente tem essa noção, né, do quanto que muda do ponto de vista de dose, de ponto, de diluição, né, o quanto que é importante você seguir realmente a indicação precisa da aplicação. Exatamente. E tem muita gente que tem receio da aplicação, por qualquer motivo que seja. Porque eu Uhum, tenho uma amiga que eu até mandei para ela, falei, se você conseguir assistir, vai ser legal, porque vai te tirar muita dúvida. Ela uhum. morre de medo de fazer botox. Morre de medo. Sim. De ficar muito, muito artificial, porque a gente realmente vê gente que perde a mão aí, né? Mas Uhum. uma coisa que é muito bacana a gente frisar, gente, é que a toxina, ela não é definitiva. Então, para quem Por tem bem ou medo por de mal, fazer, o efeito dela vai acabar. exato, ela vai acabar. Pode ser que você não volte 100%. A gente faz um registro, você não tem como muito fazer isso, né? Mas a gente faz um registro fotográfico, né, Uhum. dos pacientes aqui, porque a gente aplica, isso tem estudos falando, a gente aplica uma dose X de toxina hoje. Se a paciente ficar 1 ano sem fazer, 2 anos, se ela tirar uma foto daqui 2 anos, fazendo a mesma expressão, você vai ver que uma ruga ou Uhum. outra não voltou. Entendi. Então, assim, ela é reversível, ela não é para sempre, só que ela tem um Uhum. tratamento a longo prazo. Uhum. Né? Então, para quem tem medo de ficar muito estática, cliente que chega aqui falando, ó, eu não quero mexer a cara, eu não faço, Uhum. porque fica horrível, gente. Sim, Horrível, a sim. pessoa você não consegue diferenciar se a pessoa tá feliz, se ela tá triste. Aí você fala, dá um sorriso, ela fica triste, fica brava. Exatamente. A pessoa Uma não se expressão, mexe. uma expressão muito artificial, né? Muito artificial, então eu não faço. Mas tem gente que perde a mão e faz. É Sim. gosto. Eu não gosto. Mas tem muita gente que tem esse receio porque vê esses resultados por aí e acha que é assim que a toxina Que sempre faz. vai E ser não é assim, né? assim. E sempre vai ser É. assim. E é bacana também a gente explicar, Pri, eu vou falar um pouquinho na estética, pode ser que mude um pouquinho aí pro seu protocolo, pela dose ser maior, né? Mas Uhum. como a duração da toxina no organismo,
Eu tenho até um gráfico bem legal que eu já postei há um tempo atrás, mas eu vou postar de novo. A pessoa acha que a gente aplicou hoje. A gente fala que é uma média de 3 a 6 meses aí para a gente conseguir reaplicar e para sumir o efeito, né? Uhum. Mas a pessoa acha que a gente vai aplicar hoje, daqui 6 meses, ela vai ficar travada, 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 de repente vai dar 6 meses, pum, ela volta a mexer tudo. Não, gente, o efeito é gradual. Por exemplo, eu apliquei em janeiro, tô começando a movimentar agora, ó, tá começando a marcar. Uhum. Então é uma curva decrescente, ela vai decrescendo aos poucos. Então, Sim. a gente aplica o pico máximo de ação dela em 15 dias, com as doses terapêuticas que nós usamos na estética. Em 15 dias, o que Uhum. ela travou, o que não travou, a gente retoca para travar mais. De Uhum. 15 dias para frente é declínio. Entendi. A curva cai. Até o final de 6 meses, aí depende do fabricante, depende da bula do fabricante. Até o final de 6 meses sair completamente, entre aspas, que é o que a O gente efeito. explicou da capacidade de regeneração dessas placas motoras aí, né? No tratamento de dor. Seria assim, mais ou menos? É um pouco diferente, interessante isso que você falou. É mais ou menos esse início de ação, 10, 15 dias o paciente começa a perceber uma melhora da dor, mas ele vai ter um pico em torno de 30, 40 dias de melhora da dor. Então, a maioria dos pacientes ficam muito bem da dor com um mês. Aí, quando vai Sim. dando 60, 70 dias, a dor vai voltando. E quando chega 3 meses, que é a hora de reaplicar, porque o protocolo de dor ele tem que ser de 3 em 3 meses, diferente do estético, né? Quando chega com Sim. 3 meses, o paciente está sentindo dor de novo. É impressionante. Sim. Eu falo que com 2 meses e 15 dias parece que vira uma chavinha e a dor volta. E a dor E aí o volta. paciente, a Até maioria dos porque a gente pacientes tá chegam com 3 meses já com dor de novo. com dor de novo. Até porque a gente está falando de músculos muito mais fortes, né? Porque você aplica um Aham. pouco na face, mas o seu foco maior, creio que seja occipital, Sim, sim. trapézio, É bem né? distribuído, é bem simétrico, assim. É bem Todos distribuído. são bem distribuídos, assim, né? Uma coisa que os pacientes sempre me perguntam, acho que devem perguntar para você também, né? É sobre contraindicação e efeito colateral, né? Sim, sempre. Então, contraindicação, basicamente, assim, são raras, né? Não pode fazer em gestante. Mulher que está amamentando, a gente também Sim. evita. E pessoas que têm uma doença que chama miastenia graves, que é uma doença que já dá uma certa fraqueza muscular e aí a toxina agrava demais isso, né? Então, tirando uma outra raridade aí, algumas outras doenças bem mais raras do que essa, que não vale a pena nem comentar, seriam basicamente essas as contraindicações que eu lembro. Não sei se você lembra de mais alguma aí para falar. Não, são as contraindicações, assim, gerais mesmo. Tipo, quem tá em Gerais, tratamento né? de câncer, a gente não faz, até porque pode estar imunodeprimido, né? Aham, verdade, Lactante, verdade. já surgiu um artigo recente aí da Sociedade de Pediatria Americana liberando em fazer em lactante, tá? Aham. Porque na estética, não sei na dor, tá? Porque a Eu acho dose que que a o gente usa na protocolo de dor estética é não muito atualizou ainda. baixa, então Aham. na estética já liberou, gestante não, a gente não faz nada em gestante, tanto que eu tenho muita clientinha gestante que vem me procurar querendo fazer N coisas e eu Fazer. falo, não Não pode, não pode, pode. elas ficam muito bravas, não pode fazer nada nelas. Verdade. Mas são realmente as contraindicações gerais, assim. Claro, se você tiver Uhum. com uma infecção grave de pele, onde a gente vai aplicar, a gente não faz, porque a gente tem que fazer sepsia, né? Então não é Uhum. legal. Tá. Mas são pacientes assim. E uma coisa também que, Uhum. pelo menos na estética, a gente leva muito em consideração, e tem um estudo que foi a base do meu tema de conclusão de curso, né, do meu trabalho, é paciente com depressão. Tá? A gente faz Interessante isso. uma anamnese legal, por quê? O paciente com depressão, às vezes, quando ele vem procurar um tratamento com a toxina, ele está querendo tratar outras coisas por trás. Então a gente tem que ser Verdade. meio psicólogo também, né, para entender o porquê que ele veio procurar esse tratamento.
Uhum. E realmente mais na raiz ali do problema. Tá. E um estudo muito interessante que surgiu nos Estados Unidos também foi que notou-se uma ação muito benéfica do uso da toxina para paralisar músculos que a gente faz o bravo, né? Que faz a expressão de bravo, que é o corrugador, o prócero, Prócero. Uhum. são nomes mais técnicos, né? Que eu não vou entrar muito aqui a fundo. Uhum. Em pacientes com depressão, por quê? A frase que a mente comanda o corpo, ela é muito real. Só que o corpo também comanda muito a mente. E quando a gente faz algumas expressões, a gente envia sinais ao cérebro das emoções que a gente está transmitindo através das nossas expressões faciais. Uhum. Então, quando você bloqueia a cara de bravo, tipo, sabe aqueles treinamentos motivacionais que fala, gente, mesmo quando você estiver bravo, quando você estiver triste, sorria, porque o sorriso Uhum. pode Uhum. melhorar o seu dia. Isso é verdade. Melhorar Porque o o seu fato de humor, você libera sorrir neurotransmissores, né? é neurotransmissor, exatamente. O fato de você sorrir, você movimenta vários músculos da face. E isso envia sinais ao seu cérebro que você está bem. Uhum. Então, os sinais que isso transmitem, quando você bloqueia essa cara de brava, que não é que você nunca mais vai ficar bravo, gente, se você colocar o Botox, nunca mais vai ser paz e amor para sempre. Não. Mas em pacientes com depressão, notou-se que esse bloqueio foi muito válido. Benéfico. Fora Que a legal isso, ação né? realmente psicológica, né? Porque quem faz um tratamento de Botox, às vezes é paciente que tem realmente muita ruga e tal, e o tratamento aí ao longo dos anos melhora bem a qualidade da pele. Então, a Melhora a paciente se olhando no autoestima espelho, também. melhora a autoestima. Ela vai se olhar no espelho, ela vai se sentir mais bonita. Porque uma coisa é ela dar um sorriso, ela querer dar um sorrisão, e aquilo ficar de ruga daqui a aqui, né? E você Verdade. tratando isso, tem gente que não liga. Show de bola, mas para Uhum. quem liga é um problema. Sim. E tratando isso, a gente acaba também melhorando a autoestima desse paciente. E no seu caso, eu acho que também é muito válido, porque, gente, quem merece viver com dor, né? Os pacientes sofrem muito, né? E os A pacientes dor com, atrapalha com muito a vida. enxaqueca crônica, eles têm essa tendência mesmo de ficarem mais depressivos, de ficarem mais ansiosos, porque eles se veem sem saída, né? Tipo, tá com dor, toma remédio, nada funciona. Então, o Botox, ele chegou meio que como uma revolução, assim, na vida desses pacientes. Eu tenho uma experiência muito legal, eu sou fã demais de tratamento com Botox. Eu falo que se eu pudesse, eu indicava para todos os meus pacientes, porque a melhora ela é muito significativa. E Ela é essa questão da significativa, né? estética é muito legal, né? Eu falo que você falou, tem gente que não liga, mas gente, como que você, né? Você se sentir bonita faz tão bem, né? Você se sentir bem, você perceber que você está fazendo alguma coisa por você, né? Isso é tão bom. A gente tem tão pouco tempo hoje em dia, né? Às vezes uma coisa que a gente faz pela gente para ficar melhor. Eu gosto muito do Botox, assim, eu acho que ele melhora muito a textura da pele, né? Eu falo que não é só o efeito das rugas, né? Eu acho que ele melhora tanto a textura das peles, as pacientes, elas notam isso também, e eu falo que são benefícios extra aí, É o famoso plus a mais que ele traz. porque quando você movimenta muito o músculo, a nossa pele produz óleo, né? A gente Sim. tem glândulas sebáceas e tal, que produzem aí a gente chama de sebo em alguns termos, mas é um óleo que hidrata a nossa pele. Uhum. E quando você movimenta muito a face, você mobiliza esse óleo. Então ele não fica Entendi. quietinho ali hidratando a pele toda hora, você passa muito a mão, né? Enfim. Quando você paralisa o músculo, o óleo que vai sendo produzido, ele tem uma tendência a ser melhor fixado, vamos dizer assim. O que melhora a textura da pele. Então não Que é assim, interessante. parece que ele melhora. Não, ele Não, ele melhora de realmente verdade. melhora por essa ação, né? Por esse Uhum. efeito colateral aí que ele tem. Efeito E colateral bom. é um efeito colateral ótimo, né? Só que uma coisa que é muito importante de ressaltar, quem é meu cliente sabe, é muito difícil a cliente chegar aqui, a não ser que seja paciente muito jovem, o cliente chegar aqui e eu fazer só o Botox.
Porque eu conto nos dedos de uma mão só quais os meus clientes têm uma rotina bacana de pele em casa. Então É a o pessoa tá com a conjunto da pele obra, né? toda estragada e vem aqui e acha que o Botox vai fazer milagre. E não vai. Então eu sempre associo o tratamento Poxa, da eu toxina, queria tanto que fizesse, Andressa. Não né? vai, né? Você Não me vai, decepcionou tanto agora. não vai, ele não faz Não milagre, gente. vai. É um conjunto, Mas né? é um conjunto. Na verdade, a toxina é a última coisa que eu faço. Uhum. Ela é o meu último passo aqui na estética. Tem que estar Então, tudo eu muito sempre redondinho, trato né? a pele. Eu sempre trato a pele. Um paciente mais jovem, eu gosto de tratar a pele mesmo, com peelings, com uma série de tecnologias aí, produtos, dependendo de cada caso. Tem gente que tem a pele extremamente seca, então eu gosto de dar uma hidratada. Para quem tem a pele muito oleosa, eu já prefiro controlar um pouco dessa oleosidade, porque eu sei que a toxina vai colaborar para essa pele talvez ficar um pouquinho mais oleosa ali mais para frente. Então tem uma Uhum. série de fatores a serem estudados, que cada caso é um caso, mas eu sempre tenho que fazer um tratamento de pele antes. Em peles mais maduras, né, de pacientes mais de idade mais avançada, aí já tem que ser outro tipo de tratamento, tipo a gente entra com uma radiofrequência antes, para melhorar o tônus realmente melhorar a flacidez de pele, melhorar a qualidade de colágeno da cliente, porque às vezes o que ela tem são quedas, né? Uhum. Não é ruga de formação, são quedas, e o Botox não vai tratar isso. Não vai segurar, né? Então, quem é minha cliente que sabe, gente, a avaliação, a gente fica aqui 1h30, 2 horas conversando. Eu pergunto até da quinta geração da pessoa, para eu conseguir tratá-la de uma forma completa. Ó, a gente tem Sim. algumas dúvidas aqui. Teve uma dúvida aqui para trás, deixa eu procurar, que alguém pergunta. Ó, no caso de neuralgia do trigêmeo, o Botox tem indicação, Pri? Tem. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, não existe um protocolo fixo ainda para neuralgia do trigêmeo como é o da enxaqueca. Mas tem estudos no mundo todo com resultados positivos. A gente fala que é um uso off-label, né? Off-label quer dizer Aham. justamente isso, né? Que você não tem ainda, se você for ler lá na bula do Botox, por exemplo, não está escrito que ele é indicado para neuralgia do trigêmeo, mas deve estar para sair algum protocolo, porque tem muito estudo para neuralgia e todos com resultados muito bons. Eu já tive a oportunidade de aplicar em alguns pacientes e, assim, com uma melhora bastante significativa. Os pacientes com neuralgia, né? Pri, oi. Voltou? Pode, repete. Voltou agora? Voltou. Os pacientes com neuralgia do trigêmeo, eles sofrem muito, né? É uma dor muito difícil de tratar. Então, qualquer melhora que você consiga já é um ganho muito expressivo, tá? Então, Então dizem que é uma das ajuda piores bastante, dores, assim. né? É uma das piores dores do mundo, tá na lista das piores 10 dores do mundo. Depois Então, de assim, eu não infarto, dor posso te... renal, né? Cólica E renal, queimadura, não é? exatamente, Ela tá exatamente. ali no top 5, não tá? Tá ali, junto com herpes zoster, neuralgia do trigêmeo e cefaleia em salvas, da parte neurológica são as piores. Então tem resultados muito bons, eu não posso te falar que chega a ser o mesmo resultado da enxaqueca, né, que bate ali 80% de melhora tranquilamente. Mas ainda assim é um resultado bastante significativo. E o É mesmo porque vale para a herpes neuralgia zoster do ali, que a trigêmeo, Dani... ela não tem tanta ação muscular, de fato, que as Exatamente. outras dores têm, né? Exatamente. Mas aquele efeito que eu falei de bloquear lá os neurotransmissores, ele também, assim como ele é válido para enxaqueca, ele é válido para neuralgia do trigêmeo. Então, realmente, ele funciona assim. Tem um motivo biológico, vamos dizer assim, para explicar o porquê que ele funciona. Para herpes zoster também tem muito estudo saindo. Pode ser aplicado, a Dani ele tinha perguntado se pode, né? Só não pode aplicar durante o herpes zoster que está ativo, né? Porque tem muita lesão de pele
e aí é contraindicado. Mas depois, já naquele estágio pós-herpético, né? Se o paciente permanece com dor e tá só a cicatriz já fechada, não tem contraindicação, não. Pode aplicar. Mas você entraria com algum protocolo de prevenção antes de aplicar o Não. Botox? De, Não? você fala de prevenção, mas com o tratamento? Porque, por Com o exemplo, Botox? só vamos só pontuar uma coisa aqui, que tem muita gente que acha que herpes zoster é a mesma coisa que herpes labial, Não, é genital. diferente. Não são, gente, são bichos diferentes, vamos dizer bem, um termo bem leigo, assim. São bichos completamente diferentes, tá? Então, a terapêutica Isso. também é diferente, né? Por exemplo, para herpes labial, né, o herpes comum, quando eu vou fazer procedimento muito agressivo, muito extenso, botox até que não, gente, porque às vezes são algumas picadinhas tal, mas a agressão é mínima, porque eu uso uma agulha muito pequena, é muito rápido o procedimento. Mas quando eu vou fazer um preenchimento, um microagulhamento ou um jato de plasma, enfim, alguns procedimentos mais agressivos à pele, quem tem histórico de herpes, eu gosto de entrar com o antiviral para prevenir estourar essa herpes. Porque quem tem, gente, é batata. Se Entende? faz alguma agressão no rosto, vai vir a herpes. É A herpes verdade. comum, labial, tá? Não as zoster, gente. Uhum, Então, eu gosto de trabalhar com a prevenção. É o tá. Zovirax lá, uns 5 a 7 dias antes do procedimento. Uhum, Aí a gente faz o procedimento e em algumas pacientes que têm a herpes muito exacerbada, eu entro até depois, para prevenir tá. mesmo que isso seja ativado. Eu Agora, no entendi caso o da que você herpes quis dizer. zoster, é outro protocolo de tratamento, né? Que aí não Não, entra na nossa não, área biomédica, aí é a área médica. não existe essa prevenção nesse sentido, não, tá? Até porque o herpes zoster é difícil ter recorrência, a não ser que seja um paciente que esteja com imunidade suprimida, fazendo algum tipo de quimioterapia, alguma coisa nesse sentido, mas é bem mais Diabetes raro, né? também, né, Pri? Diabetes Diabéticos, aumenta quem muito. usa corticoide crônico, mas é mais raro, assim, você vê, não é esse padrão característico do herpes labial que o paciente sempre está tendo, né? Então, e Deus me livre, graças a Deus que não é, porque é extremamente sofrido para o paciente. Então, não tem essa necessidade, não. Eu entendi o que você quis dizer. A Nicole É. falando que o Botox foi ótimo. A Nicole é minha paciente também. A gente fez o tratamento, o protocolo para enxaqueca, né? Mas é isso que você está falando mesmo, Nicole, é um conjunto, né? Assim como a Andressa falou que para estética envolve outros tratamentos de pele, que o Botox é ali a cereja do bolo, para enxaqueca é a mesma coisa, gente. Não existe, né? Milagre para nada nessa vida, né? É tudo um conjunto muito bem avaliado, dentro de um contexto individualizado para cada paciente, né? Cada um tem suas particularidades, cada um tem, como você diz, o calo ali onde aperta mais, e a gente Né? precisa ver isso como um todo, né? Então não tem Porque a avaliação diferença é muito nenhuma. importante. Exatamente, né? Com muita calma, com muita responsabilidade, com acompanhamento de perto, né? Então, A gente, acabei de lembrar que a gente esqueceu de falar um pontinho bem importante que também tem muita gente que pergunta. Para dor, que agrava, eu acho, a enxaqueca, né? Que é a aplicação no masseter para para bruxismo, bruxismo, né? Para verdade. quem tem problema na TM, é um ponto também que é bem usado e ele acaba tendo também um efeito bem estético, porque geralmente quem tem um bruxismo muito forte fica com aquele rosto bem quadrado, assim, o rosto o ângulo é 90 graus, assim. É De verdade. tão forte que fica de tão fortalecido que fica o músculo masseter, que é o nosso músculo aqui lateral da mastigação, né? Que é o que abre e fecha aqui o ângulo da mandíbula. E quando você vai bloqueando esse músculo, vai acentuando esse formato muito quadrado no rosto. Então é Uhum. outro caso que a gente tem uma indicação terapêutica que acaba
interferindo na estética também, né? Tendo um fim estético, né? Um fim bonito, né? Fica mais. Ele dá É, aquela afinada, né? Fica um rosto mais feminino, é verdade. E porque é geralmente. diferente, a gente faz preenchimento de mandíbula, né? De ângulo de mandíbula para definir. Só que Aham, a definição desse ângulo na estética, ele é um ângulo suave, né? Realmente suave. só para marcar. Quem tem bruxismo, gente, o rosto é muito quadrado. E dói muito, né? Quem Dói. tem bruxismo sabe o quanto dói. Tem uma série de outros problemas aí junto, que vem junto, como desgaste de dente, enfim, aí é uma parte mais odontológica. Mas Uhum. é outra parte que eu acho que para quem tem enxaqueca agrava, né? Agrava, agrava bastante. Eu sempre peço para os pacientes tratarem o bruxismo junto. Se for um paciente com indicação de protocolo de botox para enxaqueca crônica, a gente já aproveita e faz, né? Às vezes nem é o caso de enxaqueca crônica, mas o paciente tem outras dores e tem o bruxismo, às vezes ele tem indicação de fazer realmente só aqui no masseter mesmo, né? Só para aliviar essa Já ajuda tensão bastante. da mordida e ajuda muito dentro também do contexto do tratamento com o odonto junto. Por que a gente fala de pontos, né, gente? Se você pegar, joga no Google lá, anatomia da face, é tudo muito interligado. A gente tem a parte neurológica mesmo, os nervos estão na face inteira, os músculos são muito intimamente ligados, são muito próximos. E na face, os músculos, diferente do corpo, a gente mexe os músculos em bloco. Uhum. Então, às vezes, o que está afetando um músculo vai refletir em todos os outros. É diferente de uma dor, Isso, às vezes, no braço, que ele é local no braço. exatamente. Ele Você não sabe tem muito que reflexo. você sabe que isso é muito do que explica, por exemplo, a dor cervical junto com a enxaqueca, né? É justamente essa interligação dos músculos do pescoço com a musculatura do crânio. E justamente por isso que o protocolo de Botox contempla esses pontos atrás aí para poder já pegar, vamos dizer, essa musculatura e tentar tratar isso também. Né? Na parte estética, falando aí do pescoço, tem pontos avançados de aplicação da toxina, usando o platisma, né? A aplicação do platisma, como eu falei, para Uhum, melhorar essas ruguinhas que a gente forma quando a gente, né, enruga o pescoço e tal. uhum, E tem muita aplicação, os orientais, gente, aplicam muito aqui no trapézio para alongar o pescoço. Porque quando você relaxa o trapézio, que o legal. seu ângulo aqui do pescoço dá uma Uma baixadinha e você baixada. alonga o pescoço. Então Verdade. também tem essa aplicação estética no trapézio para esse fim, né? De Olha só. alongar o pescoço. É bem legal. E dá diferença. Dá muita diferença. Bacana. Gente Essa eu não que fica sabia, não. muito, que fica assim, fica com o pescoço curtinho, né? Quando você relaxa, É, que você desce, você dá uma melhora até a alongada. postura. Olha Melhora só. até a postura. E acho que a pessoa também vai ter um efeito aí se ela tiver alguma dor, às vezes ela nem sabe que vai afetar e acaba Verdade. afetando, né? E o pessoal, essa Mas musculatura aqui é a musculatura que a gente trava, né? Você tá ansioso, você tá tenso, você tá preocupado. A primeira coisa que você faz é travar aqui, né? Mandíbula, pescoço e ombro. É involuntário, né? Todo mundo é o músculo relacionado às emoções aí, né? A gente sobrecarrega, a gente chama essa região de cintura escapular, né? Para quem é leigo não sabe, mas é a primeira região que a gente sobrecarrega em qualquer impacto emocional, assim. Então, os né, pacientes sentem áreas que muito, assim. são duas áreas que são bem afetadas em relação às emoções, é a área de pescoço e a área lombar, né? É, verdade, verdade. A lombar também. Deixa eu ver o Pescoço. que a Dani. Ó, outra pergunta da Dani: o Botox pode ser usado para enxaquecoses que fazem uso do engalite, não sei falar. É o Engalite. Engalite. É um tratamento novo para salvas. Não, Dani, Botox não tem indicação para salvas. Botox só tem indicação para enxaqueca crônica. Para salvas ele não é usado, não. Tá?
Você quer falar bem resumidamente qual é a diferença de enxaqueca crônica para salvas? São dores de cabeça completamente diferentes, na verdade. As salvas é uma dor de cabeça até mais de homem do que de mulher, né? Enxaqueca é muito de mulher, salvas é de homem. E ela é uma dor muito localizada assim no olho, sabe? Geralmente ela dá em volta de um olho só. É uma dor muito intensa, muito pior que enxaqueca também, sofrida mesmo, igual a gente estava falando do trigêmeo aqui agora. E ela tem uma característica que ela afeta muito o olho, então geralmente na crise o paciente começa a lacrimejar, ele tem uma queda da pálpebra, o olho fica vermelho, fica inchado, muda mesmo, assim, você olha para a pessoa com crise de sal, você percebe que ela tá sentindo dor de verdade, porque o olho fica completamente afetado, né, do lado que tá E elas doendo. podem ser associadas ou não? Poder Elas pode, podem mas é vir raro. juntas numa É raro, é crise? raro. É? É raro, Não, eu é pergunto porque difícil. sempre quando eu tenho enxaqueca, e a minha enxaqueca, como eu te falei, ela vem Uhum. daqui de trás até o meu olho cai. E eu Cai, tenho bastante dor aqui, isso aqui acontece na mesmo. parte de dentro. A enxaqueca, ela sensibiliza um gângliozinho que a gente tem lá dentro, e esse gângliozinho, ele é responsável por essa inervação da pálpebra, né? Então, existe essa tendência de queda. Mas nas salvas isso é muito mais dramático, assim, não tem nem comparação com uma crise de enxaqueca. Realmente, a fisionomia do paciente, ela muda, assim, sabe? O É. olho fica gigante, assim, vermelho, lacrimejando. Até a narina do lado da dor, ela chega a ficar obstruída mesmo. E as salvas é uma dor relativamente rápida, assim, né? Ela dura no máximo 3 horas. A enxaqueca costuma ser bem prolongada, né? Então tem algumas outras coisas que ajudam a gente a diferenciar, né? A da tua filha, né, Dani? Você já me falou que ela tem o diagnóstico das duas coisas. Isso é muito raro mesmo. Eu tenho pouquíssimos pacientes que eu me lembro de ter visto, assim, na época da residência, com os dois diagnósticos. É difícil de tratar mesmo, infelizmente. Aí, nesse caso, tudo bem. Poderia se beneficiar, sim, dos dois tratamentos, né? O Botox para enxaqueca crônica e o Engalite, que trataria as duas coisas. O Engalite, ele é tanto para enxaqueca quanto para salvas. Aí sim. Entendi. Mas eu acho que o que a gente tem que deixar muito claro aqui, gente, é que acho que nenhum tratamento não faz nada sozinho, né? E que o Botox, ele não vai trabalhar sozinho nem na estética, nem no tratamento de dor. É Então, se você já verdade. faz algum acompanhamento aí com um medicamento, né, seja ele qual for, é importante não achar que, nossa, eu vou aplicar Botox e pronto, não vou mais precisar do remédio. Não é assim. É, é isso Você acha que mesmo. vai ser um Como a gente falou, né? muito Não tem milagre, milagroso aí né? e não É vai um ser. conjunto de coisas, é dentro de um contexto muito bem estudado para cada caso, né? Exatamente. A gente tem 7 minutos para acabar. Olha, quase cai o celular de novo. A Valéria está Tem mais perguntando se pode ter alguma consequência no olho. Não, Valéria, não tem. São sintomas transitórios, assim, né? Dá a crise e depois que passa, volta tudo ao normal. Paciente com ó, paciente. neuralgia pode fazer o tratamento com botox para patologia e fins estéticos junto? Poder pode, mas é complicado porque assim, você vai ter que seguir o tempo do protocolo para dor e ao mesmo tempo conciliar isso com o tempo do protocolo estético. Então, às vezes eu acabo aconselhando os pacientes, né? Se for optar pelo botox para dor, termina o tratamento da dor primeiro, depois continua fazendo com fins estéticos. Ou então, Eu se quiser vou. fazer, né? Se a gente tiver uma outra opção medicamentosa para dor, aí pode fazer estético normal. O que eu já falei isso algumas vezes, é uma frase que eu uso bastante. A gente na estética, como vamos falar a área não médica aí, né? Como nós biomédicos, farmacêuticos, dentistas, enfim. Nós não tratamos doenças para fins estéticos, tá, gente? Claro que o dentista, principalmente, trata muita patologia. Mas na área estética, nós não tratamos doença. Isso é com o médico. Então, nós tratamos indivíduos saudáveis. Uhum. A gente trata melhor algumas afecções, né, algumas alterações inestéticas, mas não tratamos patologias.
Isso é muito importante de deixar claro, tá bom? Então, assim, por exemplo, se esse caso chegasse até mim, que a paciente está tendo crises aí da neuralgia, né, de dor e tal, eu não trataria. Eu encaminharia ele para o neuro, né, para o médico dele primeiro. Aí depois que ele tá zeradinho, redondinho, aí ele vem para mim. Entendi. Eu Entendeu? concordo, assim, eu acho que, a gente tem que colocar prioridades, né? Então, como eu falei, Exato. nem sempre o Botox vai ser a única opção para dor. Às vezes a gente até acaba optando por outros tratamentos. E aí, tudo bem, o paciente faz o Botox para estética e trata a dor de outra forma. Mas optando pelo tratamento com Botox para dor, aí acaba que a gente pede para priorizar isso, né? Para não É. misturar e não ter risco de sobredose. Enfim, tem uma série de coisas que tem que ser levadas em conta e aí vai ser uma avaliação individual mesmo de cada caso. Porque também não adianta a gente ficar aqui falando, é bom para isso, é bom para aquilo, e às vezes pode não ser bom para você, né? Tanto Exatamente. na estética quanto na dor, né? Porque na estética a gente tem também outras formas de outras técnicas, outras ferramentas, e na neurologia também, né? Sim, Então hoje a gente resolveu abordar esse tema, que é um tema que a gente tem em comum, né, Pri? verdade. E que tinha muita gente que tinha dúvida. Então, assim, eu acho que pra. Peraí, que tem outra pergunta aqui. Qual o tempo que fica tratando com Botox da enxaqueca? A Pri falou, né, que o protocolo é de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses, por no Vai mínimo ser- 1 ano. É. Outra coisa, a gente falou do masseter, né? Tem muita gente que trata só masseter e faz uma aplicação para quem tem bruxismo e fala que não vê melhora. No caso, Não adianta. na aplicação pontual do masseter, gente, é de 6 meses a 1 ano para frente para você conseguir. É na segunda, terceira aplicação que você vai ver É resultado. verdade. Quando a aplicação é isolada, né, Quanto do mais forte masseter. o músculo, né, Andressa, Mas mais aplicações vão ver, né, vão ser exatamente. necessárias. Porque é um cabo de guerra, gente. É a toxina bloqueando o músculo e o músculo fazendo força de volta para conseguir se mexer. É, Então, vai depender da força que seu músculo tem. Mas tudo depende de avaliação. Eu acho que o ponto principal que a gente abordou aqui, que é legal falar de novo, é que não é definitivo o tratamento, né? O que eu sim. acho muito bom, porque eu particularmente não gosto de nada que seja definitivo. É. Mas eu acho que a gente conseguiu tirar aí bastante dúvida do pessoal, né? Conseguiu elucidar Eu bastante o adorei. que é a Eu tô mudando de toxina, lugar que aqui porque tá ficando escuro ali onde eu tô. Adorei, aprendi um monte de coisa que eu não sabia da parte eu estética. também. Muito Gente, a legal. Pri tem muito material no Instagram dela, tem muita publicação, tem destaque nos stories falando de tipos de dor, de tratamentos, de acompanhamento. Então, vale a pena para quem tem qualquer tipo de dor acompanhá-la. Ela tá sempre Obrigada. postando, tá sempre abrindo caixinha de perguntas, ela é super aberta, super acessível. Então, quem ainda não segue ela, segue lá que vale a pena. A gente tem 1 minuto e 10 restante. Eu queria muito agradecer você ter topado esse bate-papo. Eu que Para quem não agradeço, sabe, adorei. a escola dos nossos filhos me trouxe ela de presente, né? Nossos É filhos verdade. estavam estudando juntos Nossos filhos que estão e prometidos para casar, eles só não sabem estão disso. prometidos para casamento, é verdade. A gente já arrumou o casamento, né, Pri? Já tá tudo Tá certo. tudo A gente já vai certo. começar a Eles só, pagar a festa, porque eles até lá a só gente tá serão lascado, né? comunicados. Mas aí essa parte é de menos. Na véspera a gente conta. Não é verdade? Ó, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nananana. Ana, a live vai ficar salva, tá? Eu vou, inclusive, agradecer de novo e encerrar, que falta 25 segundos. E dizer que quem tiver qualquer dúvida pode nos chamar pelo direct, tá bom? Estou à disposição. Gente, Obrigada, viu, Andressa? muito obrigada para quem assistiu. Eu vou encerrando Beijo. aqui então para conseguir salvar. Quem quiser ver depois, tirar as dúvidas depois, estaremos abertas, tá bom? Tá bom, beijo, gente. Tchau, Um obrigada, beijo, viu? gente. Tchau, tchau.